E agora, como é habitual, aos domingos no Bom Dia Portugal, a última fronteira com o Miguel Gonçalves. Miguel, bom dia e bem-vindo. E o primeiro tema fala-nos aqui sobre um poderoso efeito que já vais explicar qual é. Do humor da nossa Exato. estrela. Da nossa estrela. Estávamos em maio de 2024 e tenho a certeza que vais-te recordar que foi uma semana. Numa das semanas tivemos um meteoro que rasgou a Península Ibérica toda e até tivemos o caso de uma menina que filmou isso e ficou famosa em todo o mundo. Na semana anterior nós tivemos uma poderosa explosão no Sol, uma injeção de massa coronal que fez com que em Portugal tivéssemos visto auroras boreais. E, portanto, o nosso planeta ficou a salvo de tudo isto, deu-nos aqueles espetáculos de luz, porque temos um campo magnético extraordinário que nos protege destes humores da nossa própria estrela. Olha, foi precisamente esta explosão que nós estamos aqui a ver no nosso Sol em maio de 2024 que provocou, no fundo, uma tempestade geomagnética no nosso planeta. E, portanto, no nosso planeta nós estivemos a salvo. Mas e em Marte? Ainda bem que há várias sondas em Marte, há rovers na superfície, há também órbiters que giram à volta de Marte e dois deles, europeus até, duas sondas europeias, estavam lá precisamente na altura em que Marte levou também com o embate desta tempestade do nosso Sol. Este é o nosso campo magnético a proteger-nos dessas explosões do Sol, dessa atividade do Sol. Em Marte não tem um campo magnético como a Terra, Vânia, e portanto todo o efeito deste humor solar é muito mais intenso. Quão intenso? Ora bem, apareceu agora um estudo que nos conta então exatamente o que é que terá provocado em Marte esta tempestade solar e através de um método muito interessante chamado radioocultação, que nós já vamos ver daqui a um bocado, que permitiu estas duas sondas em Marte ler a quantidade de eletrões que subitamente andaram a fugir da atmosfera de Marte devido a essa intensa tempestade solar. Olha as auroras que nós vimos aqui no nosso próprio planeta. Ora bem, são imagens da altura que nós temos aqui naquelas indicações dos vários planetas do Sistema Solar. Vamos ver isto a animar e desta explosão do Sol, como foi propagada ao longo do Sistema Solar, e vemos que em Marte, o que é que aconteceu? Olha, em duas alturas diferentes, em duas altitudes diferentes da atmosfera de Marte, uma a cerca de 110 km de altitude e outra a cerca de 130 km de altitude, estas sondas descobriram que em apenas 60 horas, a radiação solar que chegou a Marte foi o equivalente a 200 dias normais que acontece ao longo do ano marciano. Uma das sondas estava a girar, a outra também, e à medida que uma ia perdendo a visibilidade da outra, emitiram sinais de rádio que passaram pela atmosfera de Marte e este sinal de rádio de uma das sondas foi afetada pela atmosfera. E foi por isso, então, conseguiram ler que na altitude de 110 km de altitude, houve mais 45% de eletrões do que aquilo que nós encontramos em Marte. A 130 km de altitude houve, imagina tu, 278% mais eletrões do que aquilo que encontramos na atmosfera de Marte num dia normal. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós conseguimos ver, graças a estas sondas, em tempo real, como é que uma tempestade solar afetou a atmosfera marciana, como é que raspou, destruiu muito daquela integridade, da quantidade de eletrões que antes estavam presas nos átomos, Vânia, mas depois, graças a essa radiação, foram atiradas para longe. Porquê é que este estudo é interessante? Por causa disto que nós estamos aqui a ver também. É que apareceu um outro estudo também, nestas 2 semanas, que dizem o seguinte: porquê é que nós não conseguimos ouvir os extraterrestres? Isto pode parecer um bocado curioso, não é? Nós não ouvimos os extraterrestres porque nós partimos do princípio até que eles comunicam também entre si com ondas de rádio, tal como nós fazemos aqui no nosso próprio planeta. Mas décadas e décadas dos nossos radiotelescópios a olharem para os cosmos, nunca ouviram essas mensagens. Há um estudo agora que diz o seguinte: se calhar é o humor das estrelas, a radiação das estrelas, olha como aquela que nós vimos há bocado do nosso Sol, que consegue afetar precisamente a mensagem de rádio. Nós tentamos ouvir isto em larguras de banda muito, muito estreitinhas, e este estudo diz o seguinte: quando nós temos as estrelas com estas tempestades, o que acontece a estes sinais de rádios é que eles passam de estreitos para muito mais largos. E, portanto, os nossos ouvidos, os nossos radiotelescópios na Terra podem não estar preparados para ouvir estas emissões que são mais largas devido às explosões energéticas das suas próprias estrelas. Como é que os cientistas chegaram a esta conclusão? É muito interessante. Eles pegaram na radiação, nos sons que nós ouvimos das sondas Voyager, estão nos confins do Sistema Solar, e a sonda Parker, que está muito perto do Sol. E eles perceberam que o nosso próprio Sol
afeta a comunicação entre a Terra e estas nossas duas sondas, que estão em sítios tão distantes, tão diferentes do próprio Sistema Solar. Portanto, será que nós não conseguimos ouvir os outros, os extraterrestres, se eles existirem, por causa da radiação das suas estrelas? Não deixa de ser aqui uma coisa interessante de analisar. É uma dúvida interessante. E agora, olhamos para a forma como... Como é que a Estação Espacial Internacional exatamente, a dar mais conforto exato. aqui na Terra. Olha, tudo começa aqui, isto parece uma lancheira, não é uma lancheira, chama-se CubeLab e pode estar aqui um dos principais ajudantes, Vânia, de combater o cancro no nosso planeta através do espaço. É uma experiência da empresa chamada Encapsulate Incorporation, dos Estados Unidos, em colaboração com a NASA, que investiu muito também nesta experiência, que diz o seguinte: naquele cubo que nós vimos estão pedaços de biópsias de cancros na Terra. E foram enviados para lá porquê? Porque nós sabemos que o cancro evolui de uma maneira muito mais rápida, em 3 dimensões, na microgravidade da Estação Espacial Internacional. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que ele denuncia-se muito mais na Estação Espacial Internacional e muito mais rapidamente, Vânia. E, portanto, o que faz esta experiência é enviar para a Estação Espacial esta biópsia com estas amostras de cancro e tentar perceber qual é que é o melhor tratamento, quais são as melhores drogas para atacar este cancro desta pessoa em particular. O que é que isto quer dizer, Vânia? Quer dizer que esta empresa está a tentar fazer uma medicina personalizada de combate ao cancro. Porque os cancros nem todos reagem bem a todas as mesmas drogas, a todos os mesmos medicamentos, a todos os mesmos tratamentos. E nestes cubos que estão na Estação Espacial Internacional são, no fundo, levados para lá os pedaços desse cancro e testados todo o tipo de trocas diferentes e ver qual é que é o mais eficiente para este tumor, em particular, deste paciente. Mas isto pode ser completamente revolucionário. Revolucionário e mais. Em apenas 7 dias conseguimos ter, então, uma indicação de qual é a droga que resulta para este cancro em particular. Ora, a missão desta empresa é tornar isto tudo muito mais acessível. Para teres uma pequena ideia, os cancros mais agressivos, ainda por cima, custam perto de $500 000 o seu tratamento em cada um dos cancros. Esta empresa diz que com alguns milhares de euros, consegue fazer este tratamento personalizado. E, portanto, isto é uma maneira, mais uma, de como, olha, nestas imagens conseguimos ver a evolução do tumor na Estação Espacial Internacional ao longo de vários dias. Algo que na Terra demoraria muito mais tempo e de uma maneira silenciosa, Vânia. Aqui consegue-se denunciar. A intenção desta empresa é, então, dar-nos este tratamento personalizado de cada cancro, nomeadamente os mais agressivos, são cerca de 10% a 15%. E mais interessante ainda, Vânia, o próximo passo é introduzir aqui quem? A inteligência artificial. Pois, lá está. Diz esta empresa que quando aliarmos a tecnologia espacial com a inteligência artificial, podem ser muito mais rápidos a atacar estes cancros de uma maneira mais certeira. O estudo que nós temos já diz que há uma correlação de 96% entre isto que é dito e as drogas são testadas no espaço com aquilo que resulta aqui na Terra. E, portanto, esta revolução vem do espaço, mais uma vez, é a demonstração de como é que ir ao espaço dá saúde e faz crescer. Vamos às tuas sugestões para esta semana. Temos aqui 6, 7 livros, todos diferentes. Olha, O Efeito Matilda, de Filipe Almeida Mendes, da Oficina do Livro, conta-nos como é que as mulheres, tantas vezes esquecidas na história da ciência, merecem outro tipo de destaque na nossa compreensão. Pseudociência, uma brevíssima introdução, Michael Gordon e da Guerra e Paz. É um livro muito pequenininho, como é que as principais pseudociências estão tão fortes no nosso tempo. Mais ou menos o mesmo tema. A ciência está debaixo de fogo, as forças estão por trás dos movimentos anti-ciência, cada vez mais presentes na nossa sociedade. É da Bertrand Editora. Lições da Natureza, de Luís Ferreira Nunes. Como é que o mundo natural nos ajuda a resolver os problemas humanos, da Contraponto. E temos também sugestões para os mais novos, e não apenas para os mais novos. Olha, a matemática do nosso Mundial é como é que o futebol pode ajudar a perceber melhor a matemática. E temos também... Olha, está nos cinemas, é do Andy Weir, projeto Hail Mary, já nos tinha dado o Marciano, agora vem com mais esta sugestão de ficção científica, e é da cultura, da Nuvem de Letras, Grupo Penguin. Luz, a extraordinária energia que ilumina o nosso mundo, é para os mais pequenos, é uma coleção fabulosa sobre alguns dos princípios fundamentais da ciência. E aqui ficaram as sugestões. Miguel, muito obrigada e até para a Daniel. semana. Tenha um bom dia. Obrigado.